Piedade e santidade do nosso Senhor Deus, não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. No nosso trabalho com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as duas autoridades espirituais, a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, onde nós estivermos, você que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, diz os benefícios que há em você se ajudar conosco e no só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. O meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja Unida Santos, administrarmos por livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar no coração de todos os 70 revelações santos do Senhor, do que buscar uma palavra revelada, que é um livro, um capítulo existe pela Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Quando os verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Na total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar em diversos passagens do Antigo e Novo Testamento, em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote apóstolo. Para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e dizendo qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar no Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteio não somos Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, e provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajudar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas, nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrar no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, seus inscritos ou seguidores e ofertantes desse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine da Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos do grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos no município do Brasil está levando muitos empregos, trabalho de venda, complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rituais santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a santa fonte verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, a Igreja dos Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para educar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se alimentar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados no nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E meu muitíssimo amém. Seja muito bem-vinda, Black. Muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo do Senhor que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro desse exercício em vida da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação e fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor do Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. Eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje, para a meditação de todos vocês. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Neemias, com 13 capítulos. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, contém 17 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Permaneceis firmes, para o que eu também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Senhor Deus e Pai, que nos amou, em graça nos deu para a eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e os confirme em toda boa obra e palavra. Neemias, com 13 capítulos. Capítulo 13 é o segundo livro de hoje. Neemias, capítulo 13, que contém 31 versículos. As últimas reformas de Neemias. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação do Senhor Deus, porque não deram pão, água aos filhos de Israel, mas tinham contratado contra eles a Balaão para
os amaldiçoar. Contudo, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles esta lei, excluíram de Israel todos os de descendência estrangeira. Antes disso, Eliasibe, sacerdote, fora encarregado dos depósitos do templo do Senhor Deus, sendo parente próximo de Tobias. Vamos à oração. Ela dá início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Na oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, essa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão, de toda opressão maligna. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glória e aleluia e muitíssimo amém. Vamos dar início aos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje eu vou sortear, vou falar primeiro dos números ímpares. Mas antes de eu dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês.
Vamos dar início ao sorteio. E os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número ímpar. 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Vamos ao livro. Segunda Reis, com 25 capítulos. Capítulo 9, Segunda Reis, capítulo 9. Segunda Reis, capítulo 9, contém 37 versículos. Jeú mata Jorão e a Jezabel. O profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: veste tua capa, vai para Ramote de Gileade e leva este vaso de azeite contigo. Chegando lá, vê de onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nise. Entra, faze que ele se levante no meio de seus irmãos e leva-o para uma sala reservada. Pega o vaso de azeite, derrama sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungiste rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te demores. Portanto, foi o jovem profeta a Ramote de Gileade. Glórias ao Senhor Deus. 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Esther, com 10 capítulos. Capítulo 5. Esther, capítulo 5. Para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Capítulo 5 contém 14 versículos. O pedido que Esther faz ao rei. Saiu Amã naquele dia alegre de bom ânimo, mas vendo Mordecai à porta do rei, que não se levantava nem mostrava temor diante dele, Amã encheu-se de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, mandando chamar os seus amigos, e Zeres, sua mulher. Gabava-se Amã da glória das suas riquezas, da multidão de seus filhos, de tudo que o rei tinha engrandecido e de como tinha exaltado sobre os príncipes e os servos do rei. Disse mais Amã, a própria rainha Esther: a ninguém fez vir com o rei ao banquete que preparou, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. 69, 2 e 70, 69, 2 e 70. Judas, com um capítulo. Que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus o Cristo, irmão de Tiago, chamados queridos em Deus Pai, e guardado no Senhor Jesus o Cristo, misericórdia, paz e amor, vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Portanto, certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus o Cristo. 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Primeira Timóteo, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 4.
1 Timóteo, capítulo 4, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. Capítulo 4 contém 16 versículos. A apostasia nos últimos tempos. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que o Senhor Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque tudo que o Senhor Deus criou é bom e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Glórias ao Senhor Deus. 25, 45, 26 e 46. Abacuque com 3 capítulos. Capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. O castigo dos caldeus. Sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza que me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torne-me bem legível sobre tábuas, para que aquele que passar correndo a possa ler. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Filemão com um capítulo. E contém 25 versículos. Lembrando que, quando nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Filemão com o capítulo contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo amado. Filemão, nosso cooperador. A irmã Arco, nosso companheiro de lutas, a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, a paz do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graça, meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Levítico com 27 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Levítico, capítulo 22. Para o rebanho santo de 29, 41, 30 e 42. Capítulo 22 do livro de Levítico contém 33 versículos. Sacrifícios inaceitáveis. Disse o Senhor a Moisés: falarão a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta em cumprimento de voto com oferta voluntária que ofereceu o Senhor no holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito ou gado, ou do rebanho de ovelhas ou de cabras. Nenhuma coisa que tenha defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. Treze, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Vamos ao livro.
Zacarias com 14 capítulos. Zacarias capítulo 3. Fábio Redondo Santos, número 14, 58, 13 e 57. 13, 57, 14 e 58. Zacarias capítulo 3. Que contém 20 versículos. A futura Jerusalém. Ai da rebelde manchada da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita castigo, não confia no Senhor, nem aproxima do teu Deus. Os seus príncipes são leões que rugem no meio delas, seus juízes são lobos da tarde, que não deixam nada para o dia seguinte. Os seus profetas são arrogantes, são homens traiçoeiros, os sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos, 31, 39, 32 e 40. Antes de eu dar continuidade ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município, como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais.
pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDinha. Vamos dar continuidade aos sorteios. Vamos ao livro. Malaquias, com 4 capítulos. Malaquias. Capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Perdão, que contém 6 versículos. O dia do Senhor, certamente, aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha. Meu dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo para vós. Porém que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e sairei e saltarei, como bezerros libertos da estrebaria. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de que Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, dos estatutos e os juízos. Glórias ao Senhor Deus. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Ageu, com 2 capítulos. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos. A glória do segundo templo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca, abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Eclesiastes, com 12 capítulos. Esse é o capítulo de Eclesiastes. Sejam todos muito bem-vindos. Eclesiastes, capítulo 7, para o rebanho santo, de número 23, 47, 24 e 48. Sabedoria. Eclesiastes, capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o precioso unguento, o dia de morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o abrigam o coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. 1 Crônicas, com 29 capítulos.
capítulo 19. Capítulo 19 contém 19 versículos. Ser forte, lutemos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e a tropa que tinha com ele diante dos sírios para a batalha, e eles se fugiram de diante dele. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Vendo os sírios que haviam sido derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Glórias ao Senhor Deus. 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. 2 Coríntios, com 13 capítulos. Capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11. Para o rebanho santo do número 17, 53, 18 e 54. E o capítulo 11 do livro de 2 Coríntios contém 33 versículos. O sofrimento de Paulo por amor ao Evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como sensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, na confiança de gloriar-me. Posto de muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. 11, 59, 12 e 58. 11, 59, 12 e 58. Romanos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, contém 21 versículos. Irmão, desejo do meu coração e a oração ao Senhor Deus por Israel é para que se salve. Pois lhe dou o testemunho de que tem zelo do Senhor Deus, mas não com entendimento, visto que não conheceram a justiça do Senhor Deus e procuraram estabelecer sua própria justiça. Não se sujeitaram a que vem do Senhor Deus. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. 1 Samuel, com 31 capítulos. Capítulo 5. 1 Samuel, capítulo 5. Que contém 12 versículos. A arca entre os filisteus. Depois que os filisteus tomaram a arca do Senhor Deus, a arca do Senhor Deus levaram-na de Ebenezer a Asdod. Então os filisteus carregaram a arca do Senhor Deus, a colocaram na casa de Dagom, perto da sua estátua. Levantando-se, porém, de madrugada, os habitantes de Asdod, no dia seguinte, lá estavam Dagom, caído com o rosto na terra diante da arca do Senhor. Pegaram Dago e tornaram a pô-lo no seu lugar. No dia seguinte, levantando-se de madrugada, Dago estava caído com o rosto na terra diante da arca do Senhor. A cabeça de Dago e ambas as suas mãos estavam cortadas. Sobre o limiar, somente o tronco ficara. Dagom. 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68.
1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, para o rebanho santo, de número 3, 67, 4 e 68. Primeira Coríntios, capítulo 3, para o rebanho santo, de número 3, 67, 4 e 68. Capítulo 3 contém 23 versículos. Vós sois de Cristo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se de louco para se tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante do Senhor Deus. Como está escrito, ele apoia os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie dos homens, tudo é vosso. 35 e 36, 35 e 36. Ezequiel com 48 capítulos. Capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. E contém 18 versículos, a idolatria no santuário. No 6º ano, no 6º mês, do 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, os anciãos de Judá, sentados diante de mim. Ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e vi uma semelhança com a aparência de fogo desde os céus. Desde os seus lombos e para baixo era fogo de seus lombos para cima, como aspecto de resplendor, como brilho de metal. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões do Senhor Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem que provoca ciúme. E a glória do Senhor Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que o Senhor Deus tinha visto nele. E a glória do Senhor Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto nele. Glórias ao Senhor Deus. 15, 55, 16 e 56. Mateus com 28 capítulos. Mateus capítulo 14, para o rebanho santo, número 15, 55, 16 e 56, capítulo 14 contém 36 versículos. O Senhor Jesus anda sobre o mar. Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho do Senhor Deus. Ao passar para o outro lado, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram e espalharam a notícia por toda a região, eles trouxeram todos os que estavam doentes e lhe rogavam que ao menos eles pudessem tocar a borda da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Vamos à oração. A oração é a oração 6. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, haja a cura, a renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis os seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @a Igreja 70 Santos, através dessa ministração da tua Santa Palavra, que eu peço em nome do Senhor Jesus, e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje.
Gênesis com 50 capítulos e 1 João com 5 capítulos. Capítulo 9, Gênesis capítulo 9. Que contém 29 versículos. Noé planta uma vinha. Começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. E Cão, para Canaã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Glórias ao Senhor Deus. E o último livro de hoje é o livro de 1 João, com 5 capítulos. Capítulo 3. 1 João, capítulo 3, que contém 24 versículos. Os filhos do Senhor Deus, meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte, todos os que odeiam seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem estiver bem no mundo e vem do seu irmão necessitado, fecha-lhe o coração, como estará nele o amor do Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22. Pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total verdade. O Espírito Santo do Senhor Deus falará ao seu coração nesse momento. Enquanto você mentaliza, eu irei ler mais uma das nossas desafios, mais um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradia. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento. 21, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 13, Neemias, capítulo 13. Você que mentalizou o 19. 2 Reis, capítulo 9. Você que mentalizou o 9, Esther, capítulo 5, você que mentalizou o 8, é o livro de Judas. Você que mentalizou o número 16, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Você que mentalizou o 17, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 2. 14, você que mentalizou o 14, o livro de Filemão. O 3, o livro de Levítico, capítulo 22. Você que mentalizou o 11, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 3. Você que mentalizou o 18, vai meditar no livro de Malaquias. Você que mentalizou o número 2, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 1, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o 15, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 19. Você que mentalizou, escolheu o 15, vai meditar no livro, o 5, perdão.
o 5, 2 Crônicas, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 22, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 5. Você que mentalizou o 12, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Você que mentalizou o 7, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 8. Você que mentalizou o 10, Mateus, capítulo 14. Você que mentalizou o 4, Gênesis, capítulo 9. E você que mentalizou o 20, 1 João, capítulo 3. E eu irei agora apresentar uma das mais de 100 denúncias, ou mais uma denúncia que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos. Mas para os que não foram libertos, são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão.
Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. 21, 2 Tessalonicenses 2, o 13, Neemias 13, o 19, 2 Reis 9, o 9, Esther 5, o 8, Judas, o 16, 1 Timóteo 4, 17, Abacuque 2, o 14, Filemão, o 3, Levítico 22, o 11, Zacarias 3, o 18, Malaquias, o 4, 18, Malaquias 4, o 2, Ageu 2, o 1, Eclesiastes 7, o 15, 1 Crônica 19, o 5, 2 Coríntios capítulo 11, o 6, Romanos capítulo 10, o 22, 1 Samuel 5, o 12, 1 Coríntios 3, o 7, Ezequiel 8, o 10, Mateus 14, o 4, Gênesis 9, o 20, 1 João 3. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, todos vocês que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana serão sorteadas, quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives de segunda a sexta. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção, todos os benefícios importantes de você ser seguidor ou inscrito membro ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, você e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 da manhã, na arroba Igreja Tentações, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na arroba IG1 318 37 300, a partir na parte da tarde, 16 horas e 33 minutos, na arroba IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igreja Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, Angola, da Dinamarca, dos Estados Unidos, da França, do Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.